Graça e paz, querida igreja. Amém? Deus é bom, amém? Existe algo para a gente colocar? Deus é mais do que bom? Acho que não tem uma palavra só, tem nada? É perfeito, é mais do que bom. É isso que o Senhor é, queridos. Se nós pudermos achar uma palavra para dizer, vamos dizer que o nosso Senhor é muito mais do que bom. Tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Por isso estamos alegres na casa do Senhor, na liberdade que Ele nos dá para louvarmos e exaltarmos o seu santo nome. Amém? Convida a pessoa para ler Mateus. Se você ainda não cumprimentou quem está do seu lado, aproveita, faça isso com alegria. Estamos na casa de Deus. Temos liberdade, queridos, para cultuar o nome do nosso Deus. Isso é muito bom. Quem aí está abençoado, diz amém. Oh, que bom, eu estou muito abençoado, tá? Sou agradecido a Deus por Ele ter cuidado de mim até agora. Sou agradecido a Ele por Ele ter trazido o Marcão para me abençoar. Que bênção. Obrigado, Marcão. Obrigado, Deus abençoa. Eu sou abençoado por causa da sua vida, por você estar aqui para me abençoar. Certamente você já orou pelo pastor hoje, não já? Se não orou, você pode orar, tá? Dá um jeito, né? Ora por ele, tá? É isso aí, queridos. A vida nossa aqui na terra, ela passa tão rápido, não é? Passa tão rápido. E às vezes nós passamos pelos nossos segundos preocupados com tanta coisa e esquecemos das coisas mais importantes. Talvez esse irmão do lado aí, ó, você só vai perceber que esse irmão faz falta, essa irmã faz falta, de que ela não tiver mais. Não é? Aí a gente, que é isso? Aí a gente nota. Por isso eu me sinto feliz e abençoado pela sua vida. Por ver sua cara, ver seu rosto, você vê o meu. Isso é muito bom, queridos. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos voltar a alguns princípios antigos aqui, irmãos, pedindo você para ficar de pé. Fica de pé, querido, fica. Só se você estiver doente, que eu vou falar para você ficar sentado. Fica de pé. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não está lendo um livro qualquer. A gente está lendo a palavra de Deus. Amém, queridos? A gente, como é que é mesmo, hein? O André já tocou em orquestra já, né? Tá me ouvindo aí? Já tocou em orquestra? Quando o maestro chega, ainda continua aquela mesma história? Como é que faz quando o maestro chega? Quando o maestro chega, um João Ninguém como eu e você, todos os instrumentos, como é que é? Os tocadores levantam em reverência ao maestro. Eu quero agora voltar às raízes, voltar a uns tempos muito antigos, para a gente não perder o de melhor que nós temos. Esse livro aqui não é qualquer livro, chama-se Bíblia Sagrada, chama-se Palavra de Deus. Digam o que quiserem, tem poder nessas palavras aqui escritas para mudar a tua vida, mudar a minha, para fazer milagres acontecerem. E nós vamos voltar, querido. Às vezes a gente descuida de umas coisas muito simples, tipo quando você vai falar com Deus. Às vezes a gente vai falar com Deus e trata a Deus como um cara qualquer. Não, peraí, estamos falando de Deus, que criou todas as coisas, que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Então, querido, não é qualquer um. Quando você for orar, muda a tua maneira de ver Deus, para que a tua oração seja uma oração que funcione, chega até Deus. Amém, queridos? A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor, onde Ele põe o pé. E eu quero dizer que o pezinho dele é bem grande, para Ele colocar o pé aqui. Então vamos pensar em dimensões com relação a Deus. Vamos trazer Deus para a realidade. Não é um cara, eu não posso sentar no colo dele, e enfim, isso aí são maneiras de diminuir Deus. Então vamos pensar e vamos começar a trazer, de fato, o Deus real para a nossa adoração. Parabéns, louvor, pela adoração. Vocês adoraram a Deus e nos levaram diante de Deus. Isso é muito importante, querido, a gente ter essa convicção. Mas às vezes você lê a Bíblia como qualquer outro livro. Você fala com Deus como você fala com o teu pior inimigo, às vezes até bravo com ele. E aí? Não tem contato e nem experiência com Deus. Então você pode pensar que, mas eu posso ler sentado. Você pode ler até deitado. Mas você tem que ter um tempo em que você vai dizer, eu estou agora me levantando diante do maestro da minha vida, o condutor que dirige a minha vida. Não é assim? Você vai chegar diante de um juiz, querido, se você chamar um juiz, se você abrir a boca. Quem já foi em algum julgamento aqui? Você já foi réu? Não levanta a mão. Mas na verdade eu vou dizer uma coisa.
Quem já foi sabe. Você pode abrir a boca e falar com o juiz? Você nunca fala. Se você falar, ó, sou juiz, ele... Se você quiser falar com o juiz, o teu advogado é quem vai falar o que você queria falar. E se o juiz te permitir, o que é muito raro, você vai falar. E Deus é o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E a gente agora, querido, vai com qualquer forma, não, tem que mudar. E eu estou aqui para caminhar com você dentro da realidade, como o teu pastor, o teu líder espiritual, se é assim que você me considera ou não. Nós vamos agora fazer certas coisas que a gente deixou de trás, de lado. E aí a gente desmerece o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus hoje não tem feito nada pela gente, ou quase nada. Porque na verdade nós não chegamos a atingir Deus. A gente chega a atingir qualquer um. O cara, querido, obrigado, desculpa pelo sermão, mas você está entendendo? Diz amém. Sim. Então se você quer ter um contato, experiência com Deus, fica de pé, vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que essa palavra tenha poder na sua vida, de fazer algo por você. Mateus 23, e se vocês quiserem depois louvor, na hora que eu falar amém, você já desce o pau, nós vamos adorar a Deus, tá bom? Mas tem que estar tudo na ponta da agulha. Eu não sei se você nota, não tem muita paciência para esperar, não. Você demora aqui, eu fico aflito. Tipo assim, vamos lá, que vão cantar o hino, sei lá o que é o único, bate um dó maior, pam, a único, não fica tem longo demais, não. Eu fico aflito. 2 notas e nós já entramos adorando a Deus. Mateus 23, 13 até o último versículo, querido. É uma chamada de regulagem que Deus dá. E eu quero com muito amor e carinho trazer essa palavra para o teu coração. Mas é uma porretada que Jesus dá, e eu preciso compartilhar isso com você. Diz assim, Mateus 23, 13 para baixo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, sob desculpa de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigorosamente. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. O que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo aquilo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro, do caminho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, construís os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo
tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar sangue dos profetas. Assim, vós mesmos confirmais que sois filhos dos que mataram os profetas. Encheis vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas sábios e mestres da lei. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim, recairá sobre vós todo o pecado, todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quisestes. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis, até que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Oremos. Obrigado, Deus, por este culto maravilhoso, onde podemos te adorar com liberdade, mas com respeito, Senhor. Podemos te adorar na beleza da tua santidade, mas ao mesmo tempo venerar ao Senhor, respeitá-lo como Senhor, como Rei dos Reis, como pastor das nossas almas. Te agradeço, ó Pai. Coloco a igreja do Senhor nas tuas mãos e peço que agora fale-nos através da tua palavra, porque nós precisamos, ó Deus, ouvir uma porção da tua palavra para a nossa edificação, para a nossa exortação, nossa consolação. Obrigado, querido Deus, que o teu Espírito Santo também, meu Deus, tenha liberdade para falar a cada coração. Deus, santifica o altar do Senhor, santifica, Deus, o altar do Senhor, que é o lugar da tua presença, é o lugar do fluir do Senhor. Santifica, ó Deus, aqueles que servem no altar do Senhor, para a glória e honra do teu nome. Muito obrigado. Nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor tenha liberdade de estar conosco, ó Pai, enquanto estivermos meditando a tua palavra. Que a tua presença seja viva em cada coração, que os anjos do Senhor ajudem cada pessoa que aqui está a focar sua mente na palavra do Senhor e sair daqui fortificado e edificado pela palavra do Senhor. Muito obrigado, nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Eu quero que você compreenda que cada ação nossa tem por trás o mundo espiritual agindo, tá? Se a gente não pensar assim, você vai viver e culpar sempre alguém, alguma coisa, por suas atitudes, não vai ter as respostas adequadas diante das situações, né? Toda maldade, ela vem do inimigo das nossas almas, e toda boa dádiva vem de quem? O que a Bíblia diz? Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem de Deus. Por aí o mundo espiritual, ele fica muito bem desvendado quando a gente quer admitir. Querido, toda maldade, ela não parte de Deus, parte do inimigo. É ele quem nos leva a ser maus, a agir mal, a pensar mal. A Bíblia diz, Jesus disse isso na verdade, que o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. E Jesus disse: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância, tá? Isso é a verdade da palavra de Deus. Deus, por outro lado, está operando. Deus nunca deixou de operar. Deus opera o tempo todo. Quando eu te pedi para ficar de pé para ler a Bíblia, teve quem não ficou de pé. É para que você comece a pôr o teu corpo, tua mente, teu coração
para a realidade do mundo espiritual. O que nos leva a agir do jeito que nós agimos é o mundo espiritual. Tanto que você veio aqui nessa noite porque Deus quis que você viesse e te trouxe. Você sabia disso? Amém, querido? Por isso eu estava ali orando e falou: Senhor, obrigado por trazer na igreja hoje exatamente quem precisava de vir para ouvir a palavra e participar do louvor. A gente não faz nada, irmão, senão sob a permissão do Senhor Deus, mas na verdade, debaixo das nossas escolhas, porque Deus não te obriga a nada. Você veio porque Deus te trouxe, mas na verdade, você veio porque você decidiu não resistir à vontade de Deus. Porque lá estava o mundo espiritual agindo em nós. Tá? Qual a culpa da serpente na questão do pecado de Eva e de Adão? Qual a culpa de Eva e Adão na questão do pecado que eles cometeram? Ali você vê muito claro isso. Deus falou algumas coisas para Adão e Eva com relação a não comer determinada árvore que havia no jardim. Deus falou só isso: não coma de tal árvore, porque no dia que você comer daquela árvore você vai morrer. Olha o que Deus falou, só isso. E lá estava o homem e a mulher. Aí de repente entra a serpente na história, e eu estou desvendando já alguns domingos o mundo espiritual, por isso eu te trago isso nessa noite outra vez. Aí surge a serpente. Aí o que a serpente faz? Começa um diálogo. E aí desse diálogo, eu só quero que você pense: Eva foi obrigada a comer daquela árvore? Sim ou não? Por que Eva comeu? Porque ela escolheu comer. Isso é para você ver como é que funciona o mundo espiritual. Funciona assim. Então você está aqui porque na verdade você deu ouvido à voz de Deus, e talvez você nem conhece que é a voz de Deus, querido, mas você foi. Talvez você tenha vindo, tipo assim, pode ser que tenha alguém aqui que está pensando assim: eu nem queria ir, mas minha mãe sei lá, me trouxe ou encheu a paciência e cá eu estou eu. Não, querido, na verdade, mãe foi só um instrumento, pai foi só um instrumento, uma pessoa foi só um instrumento. Você decidiu, você falou: eu vou. Você poderia estar longe agora e certamente você nem ia morrer, tá? Você ia estar aqui numa outra oportunidade. Mas o mundo espiritual funciona assim. Por trás das nossas escolhas, das nossas decisões, está lá Deus nos falando, como Deus falou com Adão e Eva: não coma de tal árvore, que no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E aí veio a serpente por outro lado, no outro oposto, e começou a dizer para ela: não, você pode comer, no dia que você comer, você não vai morrer nada, ainda joga uma questão. Olha, na verdade, Deus sabe que no dia que você comer, você vai se tornar igual a ele. É isso que o inimigo faz conosco às vezes. Não vai na igreja nada, você vai escutar aquele louvor enjoado, aquele pastor enjoado, mais ou menos assim. É só um pensamento, querido. Entre aspas, só um pensamento. Quantos aqui já tiveram só um pensamento e agora está notando que não é nada? Lá por trás tinha um inimigo falando. Quem já diz amém? Não, tem pouca gente aqui, hein, que confronta o mundo espiritual. Eu tenho esses pensamentos todos os dias. Todos os dias. Vocês são santos demais, parabéns. Todos os dias. Todo dia. Lembra o Thales cantou uma música, negócio todo dia, toda hora lá, sei lá como é que é. Todo dia eu já levo. Às vezes até dormindo, tá lá. O diabo, pam, 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 pam. Eu levanto, pam, pam. Eu pego a Bíblia para ler, aliás, para orar de madrugada. Quando eu começar a orar, pam, tá ele lá, me dando sono. Eu pego a Bíblia para orar, o sono vem mais ainda. Querido, é o tempo todo. Acorda, o mundo espiritual está o tempo todo te tentando. O tempo todo, uns mais, outros menos. Aí quando chega a cometer uma atrocidade, aí você vê: nossa, o diabo lá, o que é que fez? Mas porque o camarada chegou no fundo do poço, matou alguém. Por falar em matar alguém, não me deixe esquecer, tá? É um pastor da Jocum, em Angola. Você deve ter recebido isso já. No dia que morreu a filha dele, nós recebemos no grupo, nós oramos, grupo de pastores. Pastor da Jocum em Angola,
a filha dele, uma mocinha, foi estudar na faculdade, ela foi sequestrada, estuprada e morta. Pastor da Jocum, o camarada era líder lá, está todo estraçalhado, não se sabe se ele vai continuar lá, se ele vem embora, vai destruturar a obra do Senhor. Nós vamos orar. Então, quando alguém faz isso, aí você choca, opa, aquele é o diabo. Não, querido, o diabo já... A tragédia é só a ponta do iceberg. Presta atenção, a tragédia é a ponta do iceberg. O diabo trabalha debaixo do nível da nossa consciência. Os irmãos sabem o que é um iceberg, não sabe? Iceberg é a montanha grande de gelo, que quando você vê uma foto, um vídeo, você só vê a parte que está acima da água, mas abaixo da água, em geral, a parte é maior do que o iceberg que a gente vê gigante. Então, querido, a tragédia é só a ponta do iceberg. O diabo já trabalha em silêncio na tua mente, no teu coração, na tua vontade, na minha mente, no meu coração, na minha vontade, me levando a pensar coisas e a tomar decisões erradas, para que depois ele conclua a obra dele, que ele só veio para matar, roubar e destruir. Deus opera, irmão, Deus está operando o tempo todo, mas a gente vê mais a operação do inimigo do que a de Deus, porque na verdade, irmãos, a linha é muito tênue, a linha que separa o agir de Deus e o agir do inimigo, ela é muito tênue. Por que ela é tênue? Ela é muito fininha, ela é praticamente invisível. Aonde Deus opera e o inimigo opera, por uma razão, e eu tenho falado isso aqui já há uns punhados de domingo, é porque Deus opera também no nível espiritual, assim como o inimigo, tudo é espírito. Espírito bom, espírito mau, espírito de Deus, espírito do inimigo. Então eles operam no mesmo reino. Eu dei um exemplo aqui, um dia desse aí, que a sua mente, essa luta é muito real. É o tempo todo, igualzinho no desenho animado, é o tempo todo de um lado um anjinho te falando da parte de Deus, e do outro lado um capetinha falando da parte do diabo para você o tempo todo. Só que isso é uma coisa só para desenhar, para você ver. Sabia? Quem já viu o desenho animado com essa imagem lá do capetinho e tal? Tá? Eu louvo a Deus, porque depois dos dias que eu faleci, uma irmã da igreja compartilhou comigo que naquela semana ela teve uma experiência e ela viu isso acontecendo com ela. De um lado Deus e o outro diabo. De um lado Deus e o outro diabo. Aí, para glória e honra do nome do Senhor, ela escolheu ouvir a voz do anjinho, que é de Deus. E quando ela ouviu a voz de Deus, ela pensou, vou sair em derrota, estou perdendo. Mas na verdade, Deus estava preparando para ela uma vitória muito grande, só que era uma prova. O capetinha falando de um lado e Deus do outro, o capetinha e Deus. Ela falou, eu vou fazer o que Deus manda, e fez. Quando ela fez o que Deus manda, ela falou, pronto, saí no prejuízo, porque diz respeito a coisas materiais. Mas só que Deus, quando ela fez a escolha em fazer a vontade de Deus, pensava que estava perdendo. Deus preparou uma bênção material enorme, porque ela fez uma escolha em ouvir a voz de Deus. É simples assim, é o que eu quero passar para você. Isso está te acontecendo talvez agora mesmo, você não compreende. Então, querido, a gente precisa de tomar posições, e eu quero que você tome posição. Tá? Esse texto que nós falamos, eu disse para você que é uma burdoada, é uma pancada. É uma pancada. Eu nem queria ler o texto todo, que eu não gosto. Sinceramente, eu sou a pessoa que prefiro as palavras achicotadas, com amor, sem palavras pesadas. Mas essa o tempo todo chamou os escribas, chamou os fariseus e os escribas de quê? A palavra que mais tinha que hipócrita. Teve um momento aqui que eu nem queria falar mais. Eu não quero te ofender, eu não estou te chamando de hipócrita. Eu não quero isso. Mas a palavra tinha que ser lida toda para você compreender que nós estamos aqui tratando de mundo espiritual. E isso é muito sério. Porque aqui era um grupo de homens entendidos da lei de Deus, o que nós podemos dizer teólogos preparados. Eram homens que sabiam a palavra, pelo menos teoricamente, mas existia ali, a palavra mostra para nós que existiam forças operando na vida desses homens, que fazia deles péssimas pessoas. E aí o texto está tratando de tudo isso, Jesus está tratando de tudo isso. Eram homens líderes, queridos. E ainda vai dizer para nós, ai de vós, começou no versículo 3 dizendo, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, que fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, e nem deixais entrar os outros que querem. Ou seja, aí a minha pergunta aqui já surgiu e eu quero trazer para você. Quando Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus,
que fecham a entrada do reino do céu para as pessoas, de maneira que vocês não entram e não deixam os outros entrar. Aí eu comecei a pensar, afinal de contas aqui, eram pessoas ou espíritos impedindo a entrada das pessoas no reino dos céus? Responde você. Que resposta você daria? Eram os homens, escribas e fariseus, ou eram espíritos que estavam impedindo as pessoas de entrar no reino dos céus que Jesus está dizendo? O que você acha? Pode falar. Hein? Espírito agindo? Mas Jesus falou, foi com os fariseus. Tá vendo, querido? É isso que eu quero trazer para você, se Deus me der graça, enquanto Ele quiser. Eram homens dominados por espíritos malignos, que eram preparados na lei de Deus, mas a palavra diz, e eu crio uma figura na minha mente, eles ficavam na porta da entrada do reino de Deus e abriam as mãos, não deixavam ninguém entrar, e nem eles entravam. Então Jesus estava dizendo, vocês são hipócritas, rapaz, vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrar. Eram líderes, eles vão preparados. Poderíamos dizer que era um pastor, um mestre no ensino, um líder que multidões sabiam que era líder, havia o reconhecimento. Então, querida, eu fiz essa pergunta que vocês responderam aí. Afinal de contas, eram pessoas ou espíritos que estavam impedindo a entrada das pessoas no reino de Deus? Porque, eu vou dizer uma coisa, já falamos sobre isso aqui. A Bíblia é clara em dizer que a nossa composição, na verdade, é tríplice. Nós somos espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que o corpo vai voltar para o pó, vai ficar na terra, e o espírito vai voltar para Deus que o criou. Então o negócio com Deus é o espírito que vai voltar para Ele. Isso é muito claro, não tem o que discutir. Então, querido, se é o espírito que vai para Deus, pode um homem, corpo humano, impedir que o teu espírito, irmã e irmão, vai para Deus? Pode? Eu posso, como homem, barrar o teu espírito? Hein? Eu posso? Não, eu quero que você entenda, eu estou tentando esclarecer para você. Corpo humano não pode impedir o espírito de alguém ir para o céu, e muito menos também o espírito maligno de atuar. Não, toda vez que você ora por uma pessoa endemoniada, eu já orei e oro, espero que você também tenha orado e ore para expulsar demônio de alguém. Não é eu, não. Eu só sou um canal para orar e os demônios sujeitarem a autoridade espiritual na hora da minha oração. Só isso, mais nada. É por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Por isso que quem sabe, quem já expulsou demônio sabe aí, gritar para quê? Bobeira. A gente até que grita, porque a gente fica também ansioso, mas não precisa de gritar, o demônio está nem aí para você fisicamente, é espírito lutando contra espírito, é o espírito de Deus vencendo o espírito de Satanás. Amém, igreja? Amém, igreja? É o espírito de Deus vencendo. E eu tenho certeza que nesta hora o Espírito de Deus está vencendo muito espírito maligno que porventura esteja te perturbando e na tua mente querendo te avacalhar, porque está derrotado em nome de Jesus. Amém, querido? E o inimigo não gosta, porque você está aprendendo sobre essas coisas espirituais, está aprendendo sobre esse mundo. O inimigo não gosta, ele não gosta, mas o tempo dele está contado também. Amém, queridos? Então eu vou continuar para você entender. Em 1 João 4, versículo 1, a palavra diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha que Jesus, em sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, já dizia e João escreveu: amados, não creiam em todo espírito, mas prove se os espíritos, presta atenção, são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí está uma coisa complicada. Então quer dizer que tem algum espírito falando através de mim, aqui agora, e a Bíblia está dizendo para você julgar, para ver se é de Deus. Viu, querido? Estou te abrindo os olhos. Estou te abrindo os olhos. Você tem que aprender a julgar. E aí, como é que você vai julgar? Querido, tem uma ideia aí no mundo terrível. No mundo não, na igreja. Que a gente não deve julgar o profeta. A gente deve julgar o quê? Não. Você deve julgar a profecia e o profeta.
É o que Jesus está dizendo aqui. Hipócrita. Fariseu hipócrita. Vocês são mestres da lei, vocês são isso, aquilo, mas vocês são hipócritas, vocês são porcaiados. Querido, é esse. Por aí a gente parte. É por isso que está dizendo, julgai os espíritos, porque já muitos falsos profetas estão no meio de vós. Ah, pastor, mas Deus usa uma mula. Mas você quer ouvir mula? Quem quer ouvir mula aí? Ah, pastor, Deus usa o sol, a luz, mas você quer ouvir sol e luz e estrelas? Não, eu quero ouvir homens e mulheres de Deus como instrumento. Amém, igreja? Quero ouvir você, irmão e irmã, cheio de vida, de poder de Deus, falando, profetizando e o nome do Senhor sendo glorificado. Essa história que ele diz, não pode julgar o profeta, e sabe o que é? Isso é uma armadilha para encher de gente, igual aqui acabamos de ver nesse texto, de gente com vida toda torta e falando baboseiro para tudo quanto é buraco que existe, e a gente bem acreditando e pensando que é Deus ou que não é. Está vendo por que a gente perde? Deus fala, Deus abençoa, Deus está mais do que nunca falando aos nossos corações, e muitas vezes nós impedimos a entrada no reino dos céus, porque nós confiamos em todo o Espírito, quando nós devemos julgar e provar os Espíritos. Vou seguir para você, porque eu quero orar com você no final. Então fica definido, são pessoas ou espíritos que estavam impedindo a entrada no reino dos céus? Neste texto que nós lemos, eram espíritos atuando na vida daqueles líderes, daqueles homens. E a palavra orienta ainda, cuidado, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e nós precisamos prestar atenção nisso. É incrível como o Senhor Jesus tomou um capítulo inteiro, talvez você nunca tenha notado, o capítulo 23 de Mateus, todinho, vai repetir esse assunto em Marcos, em Lucas depois. É incrível Jesus censurando os mestres da lei e os fariseus. Um capítulo inteiro Jesus está aqui detonando os escribas e os fariseus. Por que o Senhor tomou um capítulo inteiro e a gente não presta atenção? A gente precisa, querer entender que os espíritos estão agindo nas vidas, nas pessoas. Tanto o Espírito de Deus como o Espírito maligno. Você conhece alguém que fofoca muito? Não levanta a mão. Porque senão nós vamos desconfiar quem seja, pode ser. Que espírito está operando naquela pessoa? Está vendo? Por aí eu estou dando só um exemplo para você ver como é que a gente gosta de passar a mão em espírito maligno. Tem gente que gosta de bajular espírito maligno. Você conhece alguém que gosta de uma conversa atravessada? Que espírito está operando ali? Você conhece alguém que a presença da pessoa te joga para baixo? Por favor, não quer que ninguém levante a mão. Estou só falando as coisas que Deus está me pondo no coração para falar. Que espírito você acha que opera naquela pessoa? Está entendendo, querido? Isso é só o que a gente vê de tragédia, a ponta do iceberg. Mas por baixo o diabo trabalha para nos levar a ficar embaixo, deprimidos espiritualmente, tristes, abatidos. Só que a gente não consegue entender que tem espíritos malignos operando para fazer isso na nossa vida. Quando você está num culto, não importa qual seja, e te bate aquele sono terrível, que espírito está atuando, você acha? Sejam sinceros diante de Deus. Para a pergunta que eu vou fazer. Quantos aqui, quando pego para ler a Bíblia, é um sono de arrebentar? Eu também. O que você acha? Por que a gente vê um filme? A gente vê um filme, mas não dorme. E você até fala, hoje eu vou ler a Bíblia, e fala assim, hoje eu vou ler e vai ler, mas é bater. Tem gente que bebe remédio para dormir, mas já descobriu que não precisa nem beber remédio, só pegar a Bíblia que dá sono. Olha para você ver que é mais forte do que remédio para dormir. E você até hoje não teve discernimento. Por isso que eu estou te falando que a linha entre o agir de Deus, do Espírito de Deus e o Espírito do inimigo, ela é muito tênue, que ele age no mundo espiritual. Faz um teste, querido, para você ver que não, se não é assim. Aí você fala, ó, engraçado, eu li a Bíblia, Deus é poderoso, é só ler a Bíblia, dá um sono, poderoso, e você não lê nada.
começa a ler o roteiro em janeiro, numa animação, chega no dia 5, já não consegue mais ler, já perdeu. Querido, estou trazendo para você algo para te ajudar. Um capítulo inteiro, querido, o Senhor estava mostrando que eram homens, mas eram homens extremamente influenciados por espíritos malignos e que levavam a igreja a não conseguir entrar no reino dos céus. Então é poder espiritual, força espiritual da maldade. E o que mais me doeu na hora de ler, e eu fiz de tudo para ler só o versículo 13 e falar o assunto todo, mas eu falei, não, eu preciso que a igreja leia comigo e repita, porque nós ignoramos o capítulo 23 de tão duro que ele é. Por isso que eu falei que Deus dá uma porretada nesse capítulo. Irmãos, não está falando aqui dos irmãos cidadãos de Israel, da Judéia, que ficava lá nos bancos das sinagogas, ouvindo os pregadores. Não, irmãos, aqui está falando daqueles que estavam no altar. É daqueles que estavam à frente, os mestres da lei dos escribas. Então eu quero que você entenda o porquê que eu li esse texto todo. A palavra aqui é muito direcionada para nós que estamos no altar. Mas é para que você abra o olho e não confie em todo espírito. Amém, igreja? Está entendendo? Agora você está mais feliz. Então o pastor não está falando para mim. Claro que eu não, mas de repente o Espírito Santo de Deus já está te falando muita coisa, te abrindo o olho. Mas nós estamos rodeados, irmãos. Nós estamos rodeados de fariseus, de líderes, queridos, que não têm vida. Mas ele domina a lei, então você vai, tá bom. Ele é mestre, ele é pastor, é missionário, Então, ele falou, está falando. Não, querido, aqui está dizendo que não. Eu desejo que aqui e agora não tenha ninguém assim, mas a probabilidade é grande de ter uma pessoa ou outra que está aqui hoje ferido e machucado por causa de um líder, um pastor, um líder espiritual que te envergonhou porque age fora da Bíblia, não tem vida com Deus. Isso é muito comum acontecer, queira Deus que não tenha aqui, mas é comum. Então a Bíblia vai passar logo em seguida a trazer, irmãos, traços de caráter que desonra a Deus, nesses homens aqui, nesses escribas e fariseus. Diz no versículo 14 que eles são enganadores. Ai de vós, mestre da lei, devorais as casas das viúvas sob a desculpa de prolongar as orações. Está vendo? Devora o que as viúvas têm e vai lá e faz aquelas orações grande e bonita. Está vendo? Enganador. Depois do versículo 15... fala que eles trabalham duro para levar as pessoas para o inferno. Os escribas e os fariseus, querido. Olha bem, isso é traço de caráter. Talvez você já leu, mas nunca notou. Mas quando a gente vem desmiuçando devagarinho, você vai ver. Olha o que diz o versículo 15. Ai de vós, mestre da lei, percorreis o mar e a terra para converter alguém. Mas depois que você converte, você torna essa pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que você. Está aqui no versículo 15. Pregam bem, falam muito da lei, age de um lado e do outro, a agenda está cheia, porque aqui está dizendo que eles percorrem o mar e a terra para converter uma pessoa. Quando converte, torna aquela pessoa réu do inferno 2 vezes mais do que eles. Ou seja, queridos, trabalham para levar as pessoas para o inferno. Traço de caráter. Vai dizendo que eles são gananciosos. Do versículo 16 ao 22, vai mostrar que eles são gananciosos. Incentivam as ofertas, os votos, os compromissos, para que eles possam tirar benefício disso, financeiro, de bens materiais. Você deve estar pensando assim, não, mas essa palavra de Jesus é muito atual. Você deve estar pensando assim, eu conheço uma igreja que tudo nela é oferta. Você deve estar pensando, não deve? Viu, querido? Mas eu também já ouvi muita gente dizer o seguinte, fulano pede muito dinheiro, mas eu gosto da pregação dele. Quantas vezes já ouvi isso? Você acha correto isso? Está vendo, querido? Às vezes nós gostamos das coisas que não glorificam a Deus. Aquela música mundana, eu sei que ela é mundana. Mas eu gosto tanto de ouvir ela. Aquele barzinho, eu sei que é um barzinho, mas eu gosto tanto de ir nele. Querido, não é assim que funciona. Tem espíritos malignos operando por trás disso.
querendo te levar para a perdição. Está vendo, querido? Você precisa perceber. É o que a palavra está dizendo sobre o mundo espiritual. Hoje as pessoas, queridos, sobem nos montes, as pessoas fazem campanhas na igreja aqui, na igreja de lá, na igreja de lá, querendo especificamente algo de Deus. Isso não acontece. Não acontece porque elas estão buscando, mas a vida não está entregue ao Senhor. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, querido? A busca é errada. Você busca as outras coisas, mas não busca o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus, é a autoridade de Deus, é a soberania de Deus. Então, quando diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está te dizendo para você colocar a tua vida debaixo do reinado de Deus, da autoridade de Deus, que Ele vai fazer o resto. As outras coisas Ele vai acrescentar. O trabalho que você busca, o casamento, a felicidade, a cura, passa a ser consequência na vida daquela pessoa que busca primeiro o reino de Deus. Por isso que muita gente forja a bênção e as pessoas correm atrás e acreditam. E quantas pessoas frustradas nós encontramos, queridos, nos consultórios de psicologia, nos gabinetes pastorais, pessoas frustradas porque correm atrás de bênçãos e elas não vêm, elas ficam frustradas. As igrejas estão cheias de gente com depressão, porque acreditou na profecia tal, que ia ser curado e não foi nada, e aí não crê mais em Deus, mas é porque não creu, porque não foi Deus que falou, foi o homem que falou, foi o ser humano que falou. É pesado esta palavra, mas é a verdade. Deus quer curar você, amém, querido? Deus quer te libertar, te salvar, mas isso é consequência de escolha, de atitude. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas virão. Não tem campanha, querido, não existe campanha para isso. Pastor, você está falando que não existe campanha. Existe buscar primeiro o reino de Deus. Se você não buscar primeiro o reino de Deus, não vai acontecer. Vai se endividar, vai encher de problema, cheio de dificuldade, não vai acontecer, porque existe um mundo espiritual operando aí por trás, para que você não compreenda. Eu vou continuar, querido, porque o relógio, ele não para. Então esses homens eram gananciosos, faziam muitas coisas para tirar seus proveitos. Depois eu vou pular do versículo 22, pulo para o 23, vai falar que esses homens destroem a lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Olha o que diz o versículo 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Olha bem, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Está vendo, queridos? São pessoas que destroem a base da lei, o mais importante da lei, que é a justiça, misericórdia e fé. Tudo isso, queridos, sob o disfarce de homens mestres da lei, de homens entendidos da lei. Isso é muito sério. Depois vai falar também que é muito pesado, que eles são santos por fora, mas sujos por dentro. Não é? Olha bem, o versículo 25 até o 28 vai dizer assim: ai de vós, nem vou falar, irmão, de tão pesado que é isso, eu estou enjoado já de falar, ai de vós, fulanos lá, né? Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo, de imoralidade. Olha, roubo e imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior seja limpo. Depois vai falar: ai de vós, mestres da lei, fariseus, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E vai falar mais ainda: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. É muito pesado. O que você diz de uma pessoa que por fora ela parece ser limpinha e por dentro ela está cheia de imoralidade, como nós acabamos de ler aqui, cheia de roubo, imoralidade e de pecado? Você chama que essa pessoa está fazendo o quê? Quando ela por fora parece ser limpa, mas lá no interior ela é suja. Ela está fazendo o quê com as pessoas? Enganando. Essa palavra que eu queria usar. Está vendo, querido?
Quantos enganadores tem ao nosso redor? Quantos? A quantos enganadores você já depositou sua confiança, sua fé? E quantos enganadores estão nos enganando, mas só que por fora são limpos, mas por dentro estão cheios de imoralidade, de pecado. Está vendo, querido? E talvez você se curvou um dia, baixou a cabeça e deixou que uma dessas pessoas colocasse a mão na tua cabeça e transmitisse para você dos mesmos espíritos que eles têm dentro deles, por falta de discernimento. Vigia, querido. A Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos e ver se eles vêm de Deus. E Deus, o Senhor falou isso tudo a esses homens, dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei. Veja como é que a coisa é séria. E aí, a Bíblia vai continuar, é claro que eu estou só no versículo 28, vai até o 39, 33, nesse caso nós vamos olhar aqui. Depois vai dizer também que eles matam os verdadeiros profetas. Versículo 29 ao 32 vai falar que eles matam os profetas. Como é que matam os profetas? Porque em geral, essas pessoas cujo caráter tem essas coisas que eu acabei de ver, enganadores, enfim, trabalham para destruir, para levar para o inferno, são gananciosos, destroem a justiça, a misericórdia, a fé, são santos por fora, mas na verdade são sujos por dentro. Sabe por que o versículo 29 deve dizer que eles matam os profetas? Porque na verdade, eles é que parecem ser os profetas, os outros não são. Pastor, o que é isso? Sim. Era o que os fariseus, os mestres da lei faziam. Combatiam o mestre Jesus ferrenhamente com suas palavras. Perseguiram tanto eles quanto os sacerdotes, até que conseguiram aquilo que queriam. O que é que eles queriam mesmo? Levar Jesus à cruz do Calvário. Só que tem um detalhe, estou falando para você de luta espiritual. O tempo todo na tua mente está lá o inimigo lutando e está lá do outro lado Deus e seus anjos lutando. Mas na verdade eu quero dizer que no fim da história, quem perde sempre será o reino das trevas, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, querido? Amém? Então eu te proponho a dar uma reviravolta na tua vida nesta noite, permitindo, ou melhor, tomando a decisão correta mais uma vez e dando um passo em direção ao Senhor, para que Ele entre com vitória na tua mente, no teu coração, e não permita que o inimigo das nossas almas tenha acesso na tua mente, no teu coração, para te levar a pensar, a agir de maneira diferente daquilo que Ele programou para a tua vida, que é te conduzir em vitória, te conduzir em triunfo. Mas a gente precisa vigiar, porque nós acabamos nos submetendo aos espíritos sem notar que estamos fazendo isto. Por fim, Jesus vai dizer deles, no versículo 33, Jesus pega duro e vai dizer deles que eles são o quê? Serpentes, raça de víboras. Misericórdia. O que é serpente? Você sabe. O que é víbora? Você sabe. É o que Jesus vai dizer que são. Porém, Jesus não está aqui querendo nos levantar contra homens, porque a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Você não vê, não é para ser visto ao olho dos homens, é para ser visto com os olhos espirituais. Com isso, querido, eu quero então orar com você, tá? Presta atenção, li para você até agora os traços do caráter desses escribas e fariseus que Jesus aqui descreveu muito bem. Quando eles são enganadores, trabalham duro para levar as pessoas para o inferno, são gananciosos, destroem a justiça, a misericórdia e a fé, eles são santos por fora, limpos por fora, mas imundos por dentro, matam os verdadeiros profetas, e Jesus chega a dizer que eles são serpente e raça de víboras. Presta atenção, traços do caráter de uma pessoa que está dominada por espíritos
do inferno. Não é eu que disse, é o Senhor. Por outro lado, querido, você pode abrir tua Bíblia lá em Gálatas 22, que você vai ver os traços do caráter de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Gálatas 5:22? Que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Está aí, querido. Você precisa julgar o profeta ou não precisa? Está vendo? Você tem que aprender a julgar o profeta. Se o camarada não tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, nem domínio próprio, nem temperança, qual espírito está operando nele? Você sabe, mas você ignora. Aí você vai, o fulano lá é assim, mas eu gosto tanto da pregação dele. Ele faz isso, mas eu gosto. Peraí, querido, não é para ser assim não. Tem que julgar. Se não tem fruto do Espírito, querido, não está cheio do Espírito. Se não está cheio do Espírito de Deus, está cheio do Espírito do mundo, do inimigo, que veio para roubar, para matar e para destruir. Baixa a tua cabeça, vamos orar. É para isso que nós viemos aqui nessa noite, para orar, para entregar mais uma vez nossas vidas nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude nesse discernimento espiritual que tanto nós precisamos. Não podemos andar por aí, queridos, vendo demônios nas pessoas. Não é para isso, não é esse o propósito da palavra do Senhor, mas sim, é da vontade do Senhor que você tome posição e se levante e comece a repreender os espíritos malignos que têm lá atormentado a tua vida, tem atormentado a tua vida, a vida de um familiar, a vida de um parente, a vida de alguém que você conhece. Talvez você tenha pagado o preço muito alto por alguém, e eu quero então nessa hora te convidar a junto nós orarmos por essas pessoas, intercedendo por elas em nome de Jesus. Talvez você pense até que está edificando vidas, como talvez, sei lá, os fariseus lá pensavam. Mas quem edifica precisa limpar a sujeira do edifício, da edificação. É preciso, querido, colocar o coração nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda, limpa, eu preciso da tua ajuda, me ajuda, me fortalece. Portanto, querido, eu quero te convidar aqui na frente, se você está aqui nesta noite, e precisa da graça do Senhor para esse combate espiritual, na área, no mundo espiritual, eu quero te convidar, dê um passo até a frente em nome de Jesus. Se você está aqui e sabe que precisa de ajuda do Senhor para o combate espiritual, seja na tua vida ou na vida de alguém, levanta, dê um passo à frente. E eu gosto de pedir sempre para os irmãos: não abram os olhos. Já está vindo uma pessoa, mas eu quero que você não olhe. Eu sei que é difícil não olhar, mas eu peço que você não olhe, porque estamos combatendo o mundo espiritual da maneira como a Bíblia orienta, que é espiritualmente, tá? Então venha, se você, meu irmão e minha irmã, se você me ouviu nessa noite e tem uma área, pode ser na tua vida, de repente você está sendo bombardeado, e você sabe que não é de Deus, está bombardeando tua mente, teu coração, não importa, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou bombardeado todos os dias por esses pensamentos malignos, e todos os dias eu tenho que lutar e tenho que vencer esses pensamentos. Se você é uma das pessoas, venha, por favor. Ninguém está olhando, pelo menos eu pedi para não olhar, para não envergonhar ninguém. O altar da casa de Deus é o lugar de sacrifício, queridos. No Velho Testamento, o altar era o lugar que eles sacrificavam animais. Eles matavam lá o cordeiro, matavam lá a ovelha e oferecia. Vamos seguir, queridos, que esse culto ainda queremos orar nessa noite por uma igreja. Como os irmãos sabem, Deus colocou no meu coração, cada domingo, orar por uma igreja, desde que essa igreja não seja a nossa igreja, tá bom? Então alguém sugeriu nós orarmos hoje pela Igreja Batista Central, lá de Mato Grosso. Então nós vamos entregar a Igreja Batista Central de Mato Grosso nas mãos do Senhor. Tem alguém que já me deu um outro nome para orar, vamos orar no domingo que vem. E se você quer orar por alguma igreja, me mande e nós vamos anotar o nome e vamos orar cada domingo por uma igreja em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui na frente o nosso ancião abençoado, irmão Gessé. O Gessé vai orar, amém, querido?
O Gessé tem um apelido bonito. Como é que é o apelido dele? Canela de fogo. A Gessé, vem cá, Gessé. O Gessé é muito abençoado, queridos. Esse homem aqui, ó, você pode pensar que não, mas tem autoridade para orar. Isso aqui venceu um câncer com 90 anos, não foi? Quantos anos você tinha quando você lutou contra o câncer e venceu? Você tinha 90 ou 89? Há 7 anos atrás, ele está com... 2013 venceu um câncer. Um camarada desse tem autoridade para orar, querido. Amém, querido? Tem fé. Ele aguentou a luta. É claro que tem outros aqui que venceram também. Da mesma forma eu digo, você, querido, que lutou e venceu, você tem autoridade para nos conduzir em oração e nos levar. Tá aqui, ó. Depois você dá um cheiro no Gessé Ribeiro, tá? Tá vendo isso aqui, ó, alegre desse jeito? Perdeu a namorada dele tem 1 semana ou 2? 10 dias. Hoje ele foi orar aqui conosco, falou assim, perdi a morena. Querido, tem vida, tem autoridade, Deus ouve. Amém, queridos? Não é igual nós lemos aqui hoje, não. Igual os fariseus, não, querido. É por isso que eu chamo ele para orar. Vou chamar sempre alguém para nos ajudar em oração. Então eu quero que você lembre do nome da igreja. Hoje nós vamos orar pela Igreja Batista Central de Várzea Grande, é o Mato Grosso. É uma igreja lá que também está lutando para vencer em nome de Jesus. Oremos com o irmão Gessé. Primeiramente eu quero saudar a essa amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, amém. E quero também agradecer a todos os irmãos que me ajudaram na oração. O pastor já disse, em 2013 eu sofri um câncer que ninguém dava nada por mim. Até o próprio médico, quando eu estava bem melhor, ele me falou, Gessé, você quase morreu. Falei, doutor, não chegou a ordem de Deus ainda não. E como tive 4 dias no UTI, tive ruim, a minha filha, que estava me acompanhando, teve uma noite lá, o médico falou assim, avisa os seus irmãos, porque ele não está bem não. Todo o órgão do corpo dele está parado. Aí passou. Quando foi no outro dia, passou, eu não aparei, eu fiz o exame lá, falou, está tudo normal. Então, eu agradeço, lá em casa teve 100 e tantas visitas, várias igrejas orando lá em casa, como esta também, a sociedade homem dessa igreja me ajudou muito também. Então, como Deus operou na minha vida. Então, de hoje a 19 dias, eu vou completar 91 anos. Tudo isso é bênção de Deus. Glória a Deus, o eterno Pai que está no céu, santificado seja o teu santo e glorioso nome. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na nossa vida. Meu Deus, nós te suplicamos uma bênção agora especial, meu Deus, uma bênção especial para aquela igreja ali no Mato Grosso, Igreja Central, Igreja Batista Central, ali no Mato Grosso. Senhor, vai abençoar aquela igreja, abençoar o pastor daquela igreja, que seja ricamente abençoado por ti, que seja ricamente abençoado toda aquela igreja. Meu Deus, muito obrigado por tudo, meu Deus. Essa é a oração que eu faço a ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, Gessé. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus, viu? É tocha, né, que eles chamam ele, né? Gessé é tocha, bênção pura, viu? Deus abençoe e que nos dê graça para chegar na idade dele, irmãos, caminhando. Ele vem lá do Veneza para cultuar a Deus a pé aí. Amém, querido? Quem aguenta andar do Veneza aqui sem cansar? Que Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus, por essa linda oportunidade. Queremos encerrar, mas orando por aquela família de missionários da África que perderam a filha, Senhor, para a violência. Mas sabemos que por trás daquele sequestro, daquela violência, daquela morte, não tinha um homem ali, Senhor, mas tinha espíritos malignos, lutando para derrubar profetas do Senhor, para desanimar os obreiros. Nós colocamos aquela família enlutada nas tuas mãos, pedimos pelos missionários em toda a face da terra, que são o tempo todo ameaçados, ó Deus, mas que permanecem na luta. Não sabemos o que esta família vai decidir. Nosso desejo é que eles encontrem força no Senhor para continuarem no campo missionário, mas cura também a mente, cura as emoções, cura aqueles corações feridos em nome de Jesus. Mais uma vez eu coloco a tua igreja nas tuas mãos, peço uma ótima semana, cheia da tua presença, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Abençoa, Senhor, a juventude nesse retiro, abençoe, Senhor Deus, os homens e mulheres que irão para aquela conferência, abençoe aqueles que ficarão nas suas casas, que vão viajar, que a mão do Senhor esteja sobre cada um, guardando e livrando. Obrigado, mais uma vez,
cuidamos de dar para o Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido. Vai na graça de Deus. Deus te abençoe. Te dê uma ótima semana, em nome de Jesus.